Mas eu queria que o Espírito Santo me ajudasse a passar para os irmãos aquilo que ele pôs no meu coração. Quando eu li o texto lá de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é resultado daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, da imagem que é formada em nossa mente ou coração. Com base nesta imagem, nós temos reações, atitudes e procedimentos. Então eu escolhi: ajuste a sua imagem de Deus. Então essa palavra, ajuste a sua imagem de Deus, é uma palavra que eu pretendo que nessa noite o Espírito Santo nos mostre como que funciona essa questão do ajuste. Irmãos, na Bíblia que nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho é resultado de uma primeira aliança que Deus faz com o homem, Abraão. E depois Deus dá e coloca ali as suas leis na mão de Moisés. E Moisés então se encarrega de todo o procedimento dito por Deus para ser feito. E o povo então recebe uma direção para suas vidas em cima de uma aliança que Deus faz, de abençoar um povo que ele passou a chamar de seu povo. Então essa é a velha aliança, é o Velho Testamento, são esses 39 livros que nós temos aí na Bíblia, revelando tudo isso para nós. Quando nós lemos sobre essa velha aliança, nós formamos uma imagem sobre Deus, nós temos um conceito sobre Deus, nós formamos uma opinião sobre Deus. Mas também nós temos um Novo Testamento, que significa que houve um momento em que o próprio Deus resolveu fazer uma nova aliança. Não é que o povo decidiu abandonar a velha, foi Deus quem decidiu: eu vou fazer uma nova. Então, de repente, nós precisamos entender algumas coisas. O que é Deus falando para um povo numa aliança? O que é Deus falando para outro povo na outra aliança? Mas é Deus falando para todos nós. Lá em Hebreus capítulo 12, diz que Deus não muda de princípios, mas Deus muda a sua maneira de agir. Por que é que Deus muda a maneira de agir? Pelo que eu conheço da Bíblia toda, eu sempre vejo Deus mudando alguma forma de agir para nos beneficiar. Deus tem todo o cuidado de fazer com que os seus filhos entendam muito bem qual é a sua intenção, qual é o seu propósito. Por que é que Deus manda às vezes fazer ou diz para não fazer? É sempre visando o nosso bem. Então aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz: vocês, esse vocês eu creio que está falando para nós, amém? Chegaram até Jesus, amém? Esse vocês é para nós? Vocês que chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Olha só, vocês que chegaram até Jesus, que fez uma nova aliança. Diga: Jesus fez uma nova aliança. E ela é comigo também. Lá em Hebreus capítulo 7, verso 28, nós encontramos também dizendo assim: a lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos. Presta bem atenção. A lei de Moisés escolheu homens imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Esse texto está dizendo que na velha aliança Deus escolheu homens imperfeitos para levantar no meio desses homens algumas pessoas que buscassem santificação, santidade, para poderem ministrar na vida do povo e abençoarem o povo em nome de Deus. Mas aí diz: mas depois de um tempo, Deus chegou a uma conclusão que a sua nova aliança
não podia mais ser feita através de um homem imperfeito. Então ele escolhe o próprio Filho, que desce do céu, se encarna e faz tudo aquilo que Deus queria nessa nova aliança. E aqui diz que ele se tornou perfeito para sempre. Isso significa que não virá uma terceira aliança. Amém? Fala para o irmão, é só duas. A primeira, Deus escolheu o homem imperfeito. Mas na segunda, o celebrante é um homem perfeito, o meu Senhor Jesus. Agora, Hebreus capítulo 8, verso 6 também diz, mas de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Olha que interessante. A aliança que o Senhor Jesus celebrou entre o Pai e Ele para abençoar a humanidade toda é muito melhor do que a primeira aliança entre Deus e Abraão, onde então Moisés foi escolhido por Deus para apresentar a vontade de Deus escrita nas tábuas da lei. Então percebe que nessa segunda aliança da qual eu e você fazemos parte, ela é muito, muito melhor do que a primeira. Agora, esses versos eles vão deixar claro o seguinte: a primeira aliança feita com o homem comum era só por um tempo, porque ela não era perfeita. Por que ela não era perfeita? Porque quando Deus deu as suas leis, Ele só dizia, olha, se você fizer isso, você errou. E aí vai vir castigo sobre o que errou. Mas ela não dizia, mas agora como é que eu faço então, depois que eu errei, para resolver o problema do meu erro? Ela não dizia. O que ela dizia é que um animal morria, o sangue do animal era aspergido no altar, para que então o perdão daquela pessoa fosse liberado por Deus, mas por causa do sangue de um animal. Agora, a nova aliança com Jesus, ela perdoa os nossos pecados. Amém? Fala, meus pecados foram perdoados por Jesus. E ela remove os seus efeitos sobre a minha vida. Aleluia. Irmãos, remove, perdoa e remove. Ou seja, não cobro mais, isso é perdão. E ainda remove os efeitos. Ou seja, nós não estamos mais obrigados a continuar a fazer o que nós já fizemos na nossa vida, quando nós, mesmo sem saber, estamos errando contra a vontade de Deus. Ok, fez, está feito, não tem como tirar, mas não é mais cobrado. E os efeitos do erro são removidos pelo sangue do Cordeiro perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos ver a utilidade de uma e da outra. Por exemplo, a primeira com Abraão, ali Deus entrega as suas leis. Então o povo fica sabendo, apenas sabendo, que Deus gosta ou que não gosta. Na segunda, Deus não manda mais leis escritas. Deus coloca o Espírito Santo no nosso coração, para que o tempo todo, aonde nós estivermos, saiba ler ou não, o Espírito Santo recebido por cada um que recebeu Jesus como Senhor de sua vida, o Espírito Santo está comigo, está com você o tempo todo, em todas as situações. E digo mais, até naquelas situações que eu estou fazendo coisa errada, o Espírito Santo está comigo. Parou para pensar nisso? De repente, irmãos, você foi enganado e está ali fazendo uma coisa errada. Você está sentindo mal com aquilo, mas parece que tem uma força maior, tem um engano na sua mente, eu não sei, alguma coisa que nos impele a fazer aquilo. Nós não estamos
satisfeitos com aquilo, sabemos que Deus não gosta daquilo, mas nós estamos fazendo aquilo. O Espírito Santo está ali com você naquele momento, porque se não for Ele, ninguém abandona o seu pecado. Ninguém vence essa batalha que por trás tem a mão maligna de Satanás. Agora, por que então entender essa questão de aliança? Muitas vezes alguém fala, pastor, mas por que de repente eu tenho que ficar preocupado com esse negócio de velha aliança, nova aliança, velha aliança, nova aliança? Ok, sabe por que Deus precisou fazer alianças? Porque lá no jardim do Éden, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ok? A Bíblia diz claramente que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas qual foi o pecado de Adão? Qual foi o pecado de Eva? Eles duvidaram que eles tinham realmente a imagem de Deus. Porque quando a serpente aparece, qual foi o argumento dela? Você está lembrado? Quando a serpente aparece e ela negocia com Eva e negocia com Adão, aí não vamos dizer quem é que está mais culpado, os dois fizeram a mesma coisa. O que ela alega e os dois concordam? Olha, se vocês comerem daquela árvore que Deus falou que não pode, vocês vão ficar parecidos com Deus. Mas Deus já não tinha feito eles igual? O que aconteceu? Um engano na mente. Uma imagem que de repente Satanás conseguiu levantar na mente de Adão e Eva, de que Deus estava escondendo o melhor deles. Deus estava fazendo alguma coisa para aproveitar deles, e que o melhor de tudo Deus ainda não tinha dado, e sabe-se lá se ia dar. Então, irmãos, esse convencimento maligno instalou na mente das pessoas uma desconfiança, uma dúvida de que nós fomos criados em espírito, imagem e semelhança de Deus. E sabe, esse engano, esse erro, esse pecado passou a valer para todo mundo. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então todos pecaram, não tem essa de que alguém escapou desse negócio. Olha, todos menos eu. Todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos estão afastados. Se todos estão afastados, Deus precisava fazer algo que resolvesse o problema do afastamento de todos. E aí então ele começa a elaborar os seus planos, ele começa a elaborar a sua aliança para preparar o seu filho para então vir e fazer o que precisava ser feito. Agora, eu queria falar alguma coisa a respeito desse questionamento de identidade do diabo lá com Adão e Eva. Você não se lembra que quando Jesus saiu da água do batismo, quando Jesus sai do seu batismo, qual foi a voz que Jesus ouviu? Os irmãos estão lembrados? Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Quem disse isso foi uma voz que veio do céu e que as pessoas ouviram, tanto é que está registrado na palavra de Deus, ok? Então a declaração foi: este é o meu filho que eu amo. Mas aí, irmãos, Jesus vai fazer o seu jejum e termina o seu jejum, e quando ele está terminando o seu jejum, a cobra velha, a serpente, Satanás chega e fala assim: olha, se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. De novo, o que acontece? Um questionamento sobre Deus ser verdade ou não. O que Deus falou é verdade ou não? Então há ali um questionamento de novo com Jesus. Percebe? Com Jesus. Fala para o irmão: o meu Jesus foi questionado. Então, irmãos, nós vamos ser questionados muitas vezes, se nós somos mesmo filhos de Deus, se nós aceitamos mesmo Jesus. E sabe qual vai ser o questionamento? Jesus estava com fome, algo natural. O questionamento vai ser que quando nós estivermos fazendo alguma coisa que é natural, mas a palavra de Deus diz que isso não é para ser feito, e de repente a gente se vê fazendo, o diabo falou: se você fosse filho de Deus, você não estava fazendo isso.
você é só um religioso, você é só um mentiroso. Esse é o grande questionamento que o diabo coloca na nossa mente, irmãos. Ou não coloca na sua? Muitas vezes, sabe aquele negócio de você afrontar a virilidade de um homem? Ó, se você for homem, você vai fazer isso. O diabo vem e fala, se você for filho de Deus, você vai fazer isso. Irmão, Jesus está na cruz, olha, cumprindo tudo, tudo, passou por tudo. E ele está ali pregado na cruz, o questionamento, se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti, a mim e a nós também. Outro questionamento sobre quem é você. Irmãos, presta atenção, quem é você hoje? Você é alguém que por causa da segunda aliança que o Senhor fez, que é muito melhor que a primeira, você se tornou filho de Deus. Fala para o irmão, quem é você? Fala, eu sou filho de Deus, herdeiro da promessa do meu Pai. Aleluia. Irmãos, isso é uma imagem que muitas vezes o diabo questiona no nosso coração. E como a Bíblia diz que aquilo que nós pensamos é dessa forma que nós agimos, se entrar uma dúvida no teu coração, se você é ou não é filho de Deus, você vacila. Agora, então essa imagem precisava ser resgatada, e o resgate aconteceu o seguinte, lá em Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é pela mudança da maneira de pensar, pelo transformar da nossa mente, que nós assumimos uma posição e não saímos dela, de que um dia nós somos feitos pela graça e misericórdia do Senhor, pelo favor divino, nós nos tornamos, porque não éramos filhos de Deus, e isso é verdade. Glória a Deus! Aleluia! Quando a gente observa a questão da palavra transformação, nós temos que entender o seguinte, vamos buscar um pouquinho, lá no grego, sobre transformação. O que é transformação? O grego tem uma palavra para transformação, que é metamorfos. E tem uma outra palavra que é metanoia. Cada um é uma coisa. O metamorfos significa uma mudança na forma, na estrutura. Metamorfose é mudança. Eu vou dizer para você, para ficar mais fácil. Metamorfose, metamorfose, significa que uma lagarta feia, depois de um certo tempo, de certo período, ela se transforma numa borboleta. O que aconteceu com a lagarta? Ela não existe mais. E o que existe agora? Na lagarta que foi transformada, metamorfose, virou borboleta. Você já viu alguma borboleta voltar a ser lagarta? Ah, pastor, mas a borboleta sentou no monte de lixo. Ok, mas ela não se alimenta de lixo, dali a pouco ela sai do lixo. Porque ela não é mais lagarta. Agora ela é borboleta. E ela sabe que tem muitas flores esperando por ela. Irmãos, tem muita gente que quando aceita o Senhor Jesus, ele faz uma tremenda confusão, porque ele não entende que sofreu uma metamorfose. Ele era filho do diabo. Ah, pastor, como tem coragem de dizer isso? Eu tenho coragem porque a Bíblia diz. Paulo fala que nós éramos, além de filhos do diabo, inimigo de Deus. Bom, inimigo de Deus eu só conheço um, Satanás. O resto não é inimigo de Deus. Então, irmãos, se nós éramos filhos do diabo, inimigos de Deus, nós recebemos o perdão do pecado que nos atormentava. O Senhor vem e transforma a nossa vida, metamorfose. Lagarta virou borboleta. Fala para o irmão, você é uma linda borboleta. Agora, se um dia você sentar no lixo, saiba que o lixo não é para você. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está agora na essência da borboleta.
E quando a borboleta, por um erro, por um engano, por um atrativo do inferno, ela senta ali naquele lixo, ela não sente bem. Sabe, ninguém precisa ir lá espantar a borboleta, porque de repente você pode até estragar as asinhas dela. Dali a pouco ela percebe que naquele lixo do mundo não tem alimento para ela. Ela bate a asa e voa. E quando ela voa, ela encontra quem? Os braços do Pai. Aleluia. Então isso é metamorfose. Mas tem também a outra palavra, metanoia. Noia é mente. Conhece algum noia? Quando você chama alguém de noia, alguém que tem a mente afetada. Está muito em moda nos dias de hoje chamar alguém de noia. Você já tem um noia. Por quê? Consumiu já tanta droga, já fez tanta coisa, né? E a mente já foi embora. Metanoia, transformação da mente. Como é que transforma a nossa mente, irmão? Pela palavra de Deus. Toda vez que você se alimenta da palavra de Deus, você está transformando a sua mente. Metanoia em você, aleluia. Amém? Então, metamorfos é transformar de lagarta em borboleta. E metanoia é falar para a borboleta, ó, lixo não é para você, ok? Tem flores lindas para você. Muda a mente. Então nós temos que pensar, irmãos, como borboleta, em nome de Jesus. Agora, olha que coisa linda a nova aliança. Por que eu posso dizer para você que aconteceu uma metamorfose na nossa vida espiritual? Porque lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes que creram nele e o receberam, deu o direito de se tornar filhos. Aleluia! Você tomou posse do direito, né, irmãos? Sabe por que você é filho de Deus? Porque você tomou posse de um direito que te foi dado quando você confessou Jesus Cristo. E é interessante que essa questão de confessar em Jesus Cristo é uma coisa bastante interessante, porque você, quando chega à convicção que não existe outro caminho para seguir a não ser Jesus, você se convence então de entrar por esse caminho. Quando você se convence que não existe outro intercessor no céu a não ser Jesus, porque a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, depois dele ter ficado um tempo aqui na terra, ele foi assunto ao céu. E muita gente viu. E aí, irmãos, os anjos disseram, olha, o mesmo jeito que vocês viram ele subir, um dia ele vai descer. Então nós estamos esperando o Senhor Jesus, que está no céu, um dia descer para a terra, para uma outra etapa na nossa vida. Amém? Então glória a Deus por isso. Então, quem acredita nisso, que Jesus Cristo é o único que nós podemos adorar, é o único a quem nós devemos pedir, é o único que tem uma ordem para nós obedecermos, esse sofreu uma mudança na mente. Então, nós temos que acreditar que essa palavra que está aqui, a esses deu o direito de serem filhos, é verdade. Amém? Agora, lá em capítulo 3 de João, verso 16, um versículo mais lindo que a gente gosta de ouvir. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Diga assim para o irmão do seu lado: a nova aliança, feita através de Jesus, foi para me salvar e me abençoar. Aleluia. Quem virou borboleta deve pensar como borboleta, ok? Agora, por que essa troca da imagem de Deus? Eu agora sou, preciso agir como sou. Mas se não trocar a imagem na minha mente, eu ainda vou agir como se não fosse. Tem muita gente agindo como se não fosse filho de Deus, com medo de uma série de coisas que Deus diz: não temas, eu sou contigo. Se tem 1000 de um lado,
10.000 do outro lado, eu estou do seu lado e não precisa mais ninguém. Amém, queridos? Então isso daí tem hora, irmãos, que tem que ser uma certeza absoluta em nós, mas nós temos que ter a mente voltada para essa palavra que Deus disse e ela é verdade. Nós vamos analisar a imagem que o povo tinha na velha aliança e a imagem que Jesus nos forma na nova aliança. Por exemplo, na velha aliança, qual era a imagem de Deus? Quando Deus colocou as suas leis, os irmãos lembram que Deus escreveu as leis nas pedras e Moisés foi lá e passou para o povo. E houve um momento em que, então, Moisés reúne o povo e falou: olha, hoje eu estou passando para vocês as leis. Se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Aí apresenta um leque de bênçãos. Tudo que você fizer para prosperar, Deus vai abençoar com colheitas, isso e tá. São bênçãos e mais bênçãos. Mas é bem claro, se vocês obedecerem. Aí vem do outro lado, mas se desobedecer, aí vem um leque maior ainda de maldições. Agora eu te pergunto, que Deus é esse que nos ameaça? Que imagem é essa que você tem de um Deus que se você obedecer, você tem. Você não desobedeceu, está perdido. Que imagem é essa, irmãos? Essa é a imagem que alguns têm de Deus. Essa é a imagem. E olha, não é culpa sua, está na Bíblia. Se você se valer da velha aliança, é essa a imagem que você vai ter de Deus. Quanto mais você lê a história do povo de Deus, das desobediências e consequências das desobediências das leis de Deus, mais você vai se convencer, mais vai ficar claro na sua mente que Deus é terrível. Deus é perigoso. Olha, se você não obedecer, você está frito. Essa é a lei. É essa a velha aliança. Era assim mesmo, naqueles dias não tinha outro jeito. Quer ser abençoado? Obedece. Não desobedeceu? Já nem conta mais com bênção, porque vai vir isso de maldição. A coisa terrível era que Deus falou assim, e eu vou te dizer mais, se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado até a 3ª e 4ª geração. Irmão, que Deus é esse? Lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 9, diz assim, eu castigo aqueles que me odeiam, e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Fala para mim, misericórdia. Essa imagem é cruel demais. Um Deus que se eu pisar na bola, eu estou frito. Ele é todo poderoso. Eu vou sofrer as consequências e ainda vou deixar a herança da malignidade sobre o meu erro. Meu Deus, estou perdido. Mas isso estava na lei da velha aliança. Essa era a imagem que o povo tinha de Deus. Na nova aliança, olha que coisa linda. De repente Deus faz uma promessa para o profeta Jeremias. E ele diz assim em Jeremias 31:34. Eu coloquei só um finalzinho. Pois eu perdoarei os seus pecados. Nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Mas esse é o Deus da nova aliança. Um Deus que diz, na nova aliança, eu perdoo os seus pecados e tem mais, eu nunca mais vou me lembrar deles. Sabe por que Deus não vai lembrar deles? Porque é o seguinte, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Você acha que quem nasceu de novo, acabou de nascer de novo, ele vai herdar dívida? Ele vai ser cobrado por coisas que ele nem fez, ele acabou de nascer. Irmãos, atenta para esse fato. A nova aliança diz que nós nascemos de novo no Espírito. Um Espírito novo. Então, irmãos, no Espírito novo não existe cobrança de contas velhas que já foram pagas pelo Senhor Jesus, já foram perdoadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Se você está entendendo, dá glória a Deus. E coloca na sua cabeça, você está nessa nova aliança, onde os seus pecados foram perdoados e o Senhor nem se lembra mais dele. Só o homem que gosta de lembrar, vamos fazer uma regressão, vamos fazer um negócio, vamos voltar lá no seu passado. Para com isso, Deus não está lembrando disso. O que você tem que ficar fazendo os outros lembrar? Lembra quando você... Eu nem lembro, Deus também disse que não lembra, por que eu tenho que lembrar? Aleluia! Na velha aliança, Deus era tão terrível, que dizia o seguinte, um homem imperfeito
vai ministrar diante de Deus, ok? Então o sacerdote, devidamente paramentado, dentro de todas as normas que Deus exigia, se preparava um tempão para que naquele dia que ele entrasse no altar, para ministrar a santidade, para ministrar perdão para o povo, para suplicar que Deus perdoasse todos os pecados daquele povo. Se aquele homem, que é imperfeito, tivesse em pecado, ele morria ali dentro e ninguém podia entrar para tirar. Por isso que ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Se ele ficasse um tempão lá, atrás da cortina lá e morresse, alguém dava uma puxadinha. E aí? Não dá para entrar lá, mas dá para puxar. Se puxou, veio um cadáver, estava em pecado. Que Deus terrível. Agora você imagina, quem mais tinha coragem depois de se preparar para entrar de novo lá? Puxa, esse que eu achei que era o Bambambam, era o sumo sacerdote. Ele morreu fulminado lá, meu Deus, quem que vai ter coragem de fazer isso? Então essa era a imagem, isso era o que acontecia com o povo na velha aliança. Agora, irmãos, na nova aliança, Lucas 12, 32, Jesus fala assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha só o que diz: não tenha medo, porque eu não sei o porquê, Deus olhou para mim e para você e resolveu nos favorecer, mesmo que nós nunca fizemos por merecer, Deus resolveu me dar. Fala para o irmão, isso é favor divino. Isso que é ser gracioso com alguém. Que quando você dá um pagamento para alguém, isso não é graça, isso é pagamento. Mas quando alguém não merece, mas você entrega, você está sendo gracioso. Aí a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e merecem ir para o inferno. O Senhor Jesus vem e fala, mas eu estou pagando a dívida. E os que me receberem nascem de novo e ninguém mais vai para o inferno. Satanás vai ficar sozinho, sem ele. Fala para o irmão, você não vai povoar o inferno coisa nenhuma. Porque a palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. E Deus não vai mandar seus filhos para o inferno. O inferno é preparado para o diabo e seus anjos, mas não para os lagartos que viraram borboleta. Oh, glória a Deus! Isso queima meu coração, irmão. Eu quero que queime o seu coração. Eu quero que nessa igreja exista uma santa e bendita paz e segurança de que aquilo que o Senhor nos deu, ninguém tira, ninguém toma. E que se hoje eu não estou conseguindo fazer, mas o Espírito Santo está comigo, mudando a minha mente dia após dia. Quanto mais eu como, mais forte eu fico. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais forte eu fico. Quanto mais eu olho para Jesus, mais parecido com Ele eu fico. Oh, glória a Deus! É isso que me encanta. Irmãos, por que esse carinho conosco? Jesus tem uma resposta. Por que Ele resolveu me favorecer e te favorecer? Marcos 2,17 diz: Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei. Mestre da lei perguntando: Jesus, mas tem muita gente porca e suja e o Senhor está comendo com eles, andando com eles, falando com eles. Que negócio é esse? A lei dizia que não podia ter esse tipo de contato, não. Aí Jesus fala: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Aleluia! Aleluia! Irmão, você vai no hospital e está cheio de doentes. Você fala: que negócio é esse? Virou bagunça agora? Todo mundo doente aqui? É claro, aqui é um hospital, meu Deus. Amém, Jesus? Jesus estava cercado de pecadores. Por quê? Porque Ele veio salvar o que estava perdido. Ele veio curar o que estava doente. Então é por isso que estava cheio de gente perdida ao redor dele. Mas aqueles que tinham o véu da lei, falam: não é possível, esse homem diz que é o Messias, esse homem diz que é santo, mas é coisa nenhuma, porque ele não está vendo com quem ele está andando, ele não está percebendo que não são dignos. Aí, Lucas 5,32, Jesus fala de novo: eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Aleluia. Mas Paulo também nos ajuda a entender isso aí. Lá em Romanos 5,10 diz: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos,
por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Então, irmãos, iniciativa de Deus. Agora, a transição de velha para nova, você acha que foi difícil ou foi fácil para o povo entender? Pega aqueles rabinos, aqueles mestres da lei, que estudavam e ensinavam e cuidavam para não desobedecer, tentavam cumprir o máximo que podia, e de repente agora, irmãos, eles começam a ver Jesus dizendo que o reino do céu não é para aqueles que conseguem cumprir as leis, porque Jesus sabia que ninguém conseguia. Tanto é que ele estava vindo do céu para a terra como homem, para que então ele sim pudesse cumprir todas as leis que Deus deu na velha aliança, e ele pudesse então chegar diante do Pai e dizer: como homem na terra eu fiz toda a sua vontade, e agora eu conquistei o direito de repartir a bênção na misericórdia, no favor, para todos aqueles que me confessarem como Senhor de sua vida. Aleluia! Você está entendendo que grandeza maravilhosa, que coisa maravilhosa? Agora, você imagina Nicodemos, que outro dia eu mostrei para você, ouvindo um negócio desse. Ele fica pirado, ele fica doido, ele vai bater na porta de Jesus de noite e falar: mestre, como é que é esse negócio? Não é possível, eu sofro tanto para obedecer essa lei, eu ensino tanto isso para o povo, o senhor vem dizer agora que eu estou perdendo tempo? Sim. Deus, na nova aliança, não leva mais ninguém para o céu por causa da obediência própria, leva por causa da obediência de Cristo. Aleluia! Não é mais o que eu faço que Deus conta, mas é o que Cristo fez que conta. Aleluia! E aí, irmãos, você já sabe, né? A resposta de Jesus para Nicodemos foi: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí eu creio que Jesus explicou para Nicodemos a história da lagarta e da borboleta. Nicodemos, você é só uma lagarta, cara. Você tem que virar borboleta. Mas como? Eu vou ter que morrer, entrar no ventre da minha mãe? Não, eu estou falando espiritual. Você tem que crer nesse Jesus que você está duvidando. Você tem que mudar a mente, a renovar a sua mente. Você que cria que era pelas obras, agora você tem que entender que as obras não salvam, elas matam. Amém, queridos? Então Jesus ensinou a Nicodemos. Paulo também, ele nos faz lembrar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quem está unido com Cristo é nova pessoa. Então acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. E no verso 19 ele diz: a nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Irmãos, olha para o grifo desse versículo. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Fala para o irmão do lado: Deus não olha o meu pecado. Deus não cobra o meu pecado. Mas por quê? Porque você aceitou o Senhor Jesus. Você depositou a sua fé de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você aceitou o imolar desse Cordeiro Jesus naquela cruz como suficiente para pagar a sua conta de pecado. Então você não se preocupa mais em fazer alguma coisa para que os seus pecados sejam perdoados. Você não se preocupa mais em guardar leis de Deus para que mereça o perdão, porque aquilo que Jesus fez já está pronto. O perdão já foi concedido a todos que nele creem. Aleluia! Aleluia, irmãos. Glória a Jesus por isso. Agora aí Paulo também está dizendo, e a nossa mensagem é essa: evangelho é falar isso para os outros. Evangelho não é para o medo dos outros. Você está em pecado, Deus não está gostando, se Jesus voltar, você vai ficar. Então, isso é uma mensagem de terror, não é? Agora, Paulo nos lembra uma coisa. Lá em 2 Coríntios 3,6, ele lembra que o nosso compromisso é um. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Qual é a lembrança de Paulo? A lei
mérito próprio, esforço próprio, acaba matando. Mas, o que acontece? O Espírito de Deus, que nós recebemos com Jesus, vai nos tornando vivos e mais vivos dia após dia. Agora, irmãos, eu quero ilustrar uma outra coisa. Agora eu preciso que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Olha que Paulo diz que a nossa missão é fazer o que Jesus fez. Olha só aqui em Lucas 15. Lucas tem uma série de parábolas, histórias que Jesus conta. E eu queria mostrar para você que o objetivo de Jesus contar essa parábola aqui, ele queria mostrar, irmãos, o tamanho do amor do Pai. Ele queria mostrar o quanto Deus está procurando por nós, quando por algum motivo nós nos perdemos no pecado, no erro, no engano. Ele está falando que quando nós nos tornamos ovelhas do seu pasto, Ele nota quando nós não voltamos para o aprisco. O Senhor Jesus diz que as suas ovelhas Ele conta. E quando Ele sente que fez falta uma, por onde será que ela está? Olha o que Jesus está passando de mensagem para nós. Para nos dar segurança de que mesmo que nós, filhos de Deus, por algum motivo, por alguma tentação que o diabo não para de tentar, ele tentou até Jesus, você cai em pecado, você se afasta da graça de Deus, e aí o diabo vem, se aproxima de você e fala, bom, agora já que acabou lá no céu, vamos gozar aqui na terra. Irmão, não é isso. Olha o que o Senhor Jesus fala nessa parábola. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo, este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então, Jesus contou esta parábola, como que dizendo, sabe por que eu entro no meio dessa gente perdida? Sabe por que eu vou atrás da ovelha perdida? Sabe por que vocês estão me vendo no meio desse povo sujo, doente? Deixa eu contar para vocês. E aí Jesus conta aqui. Jesus contou essa parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida, até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Aleluia, Jesus. Então, onde está o nosso foco aqui, nessa ilustração de Jesus? O que você enxerga? Por que você acha que Jesus contou essa parábola, irmãos? Do que nós estamos falando aqui mesmo? Que uma vez que você virou borboleta, lagarta você não é mais. Mas se essa borboleta resolve sentar no lixo, ela continua sendo borboleta, mas precisa de um resgatador. Uma vez que você se torna ovelha do Senhor Jesus, você tem uma característica dócil, amável, gosta de ficar perto do pastor Jesus. Mas por algum motivo bate um vento na mente. Lembra que a nossa vida é controlada pelos nossos pensamentos? Diz lá o texto que nós lemos. Então, por algum motivo, Satanás que não para de tentar engana a nossa mente e nós afastamos do pastor Jesus Cristo. Nós paramos de ler a palavra de Deus, nós paramos de nos alegrar no Senhor, nós vamos buscar as coisas desse mundo, nós vamos nos encantando. Eu gostei quando a irmã disse aqui, irmãos, vamos orar pela igreja, porque está tendo muita oferta de coisas que os irmãos estão se encantando e estão indo atrás, então estão preferindo outros prazeres do que estar na comunhão dos santos. Ok, isso é normal, acontece mesmo. Mas não significa, irmãos, que porque não estão aqui, voltaram para o diabo, viraram lagarta de lobo. Não! Não significa que aquela ovelha que na hora que o Senhor contou faltava, que agora o lobo a comeu. Não!
O pastor sabe muito bem onde vai procurar, e ele deve ter de procurar. Agora, o que eu acho bacana é que é bem na hora em que as ovelhas se reuniam todas para passar a noite. Enquanto elas estavam espalhadas, tudo bem, deve estar para algum canto pastando. Mas quando reuniu tudo, está faltando. Está entendendo o que eu quero dizer? Cadê essas ovelhas que deviam estar sentadas nessa cadeira? Durante a semana eu penso que está todo mundo bem. Mas quando eu olho e não vejo, qual é a nossa oração? Senhor, onde está a tua ovelha? Senhor, me ajuda, eu preciso ir atrás dela. Irmãos, não fique pensando que isso é missão minha como pastor administrativo na igreja. Cada um de nós é um ministro. Cada um de nós tem um chamado de Deus para repartir o evangelho, para cuidar do rebanho, para ir atrás da ovelha perdida. Sabe por quê? Olha a alegria daquele que foi lá, encontrou a ovelha, ele reuniu os amigos e fez festa. Cada um que for atrás de alguma ovelha do Senhor Jesus perdida, quando a encontrar, vai fazer festa. E o Senhor quer que todos nós façamos festa. Você não quer participar dessa festa? Você não quer sentir a alegria dessa festa? Vai atrás da ovelha perdida do Senhor Jesus. Amém? Então percebe aqui que só alguém que tem muito amor consegue fazer isto, ou não? O Deus da velha aliança, irmão, ia dizer, bom, veredito final, não cumpriu, não tem, não conseguiu fazer, azar seu. A nova aliança, não fez, mas continua sendo meu. Eu vou atrás e eu resgato, eu trago nos ombros, eu faço festa. Queria que você ficasse de pé. Jesus contou muitas outras parábolas para ilustrar o amor do Pai. Mas o que eu quero concluir com você nessa noite, que a nossa imagem a respeito de Deus nos influencia muito. Escute bem isso que eu vou te dizer. Muitas vezes, atitudes que nós tomamos revela qual é a imagem que nós temos de Deus. Muitas vezes, se nós temos uma imagem errada do Deus da segunda aliança, que a Bíblia diz que é muito melhor do que a primeira, nós ficamos desanimados quando nós não cumprimos algumas das coisas que Deus mandou. Porque o inimigo faz questão de mostrar para nós todas as maldições do não cumprimento, da desobediência. O diabo faz questão de citar para nós trechos da antiga aliança que não vale mais para quem está na nova aliança. Irmãos, deixa eu deixar isso aqui muito claro. A antiga aliança terminou quando Jesus celebrou a nova aliança. O Senhor não tem agora 2 tipos de povo na terra, um que anda na velha e um que anda na nova. Não, porque a velha se tornou insuficiente, incapaz. Hoje, Deus só tem um tipo de aliança, que é a aliança do amor do Senhor Jesus Cristo, indo atrás do perdido, do desanimado, do abatido, trazendo nos seus ombros como um pastor amoroso aquela ovelha para o seu redil. Eu quero que você forme essa imagem no seu coração. Naqueles momentos em que você, de repente, pousa no lixo. Pousa no lixo. E ali você ouve uma voz maligna dizendo, então, pensava que a gente pensava que você era, né? Enganou todo mundo, né? Enganou você também. Então, irmãos, nesse momento é hora de você pensar, Senhor, que bom que existe uma segunda aliança. Eu quero que você pense sobre isso agora. Eu quero que você hoje fale, Senhor, tira de mim tudo que é imagem que vem da primeira aliança, porque ela me mostra um Deus terrível, um Deus cobrador. Mas eu quero focar naquela imagem que Jesus colocou de um Deus Pai, perdoador, um Deus que faz uma metamorfose, um Deus que transforma a minha natureza,
Um Deus que diz que agora espiritualmente eu sou seu filho. Um Deus que diz que a herança dos filhos é o céu. Mas antes de tomar posse na herança, existem muitas coisas que precisam ser feitas. Mas um dia nós vamos receber essa herança. Um dia o Senhor Jesus volta do céu e vai trazer para nós as recompensas da herança que Ele conquistou para nós. Mas hoje Ele está no céu, numa missão maravilhosa, intercedendo por nós. Eu quero que você medite agora, que se alguma acusação tem passado na sua mente, eu quero que você foque, que se alguma coisa tem passado pela sua mente, a respeito de fraquezas que você tem tido, promessas que você tem feito a Deus e não tem conseguido cumprir, eu quero que você forme na sua mente a imagem de Deus agora olhando para você, com todo amor e todo carinho, te acolhendo nos braços. Eu quero que você alimente essa imagem de Deus, o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Eu quero que quando você se lembrar de Deus, Ele não está conferindo a sua postura, as suas obras, para te dar o pagamento quando você trabalha ou te punir quando não trabalha. Eu quero que você olhe e veja Deus sempre com a mão estendida, sorrindo para você e dizendo: eu tenho tantas bênçãos para você, é só voltar, é só permitir, ó ovelha, que eu te carregue nos ombros. Aquela ovelha, ela se perdeu porque ela fugiu. Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados pelo carinho do pastor Jesus, porque nós fugimos da sua presença. Mas existe um momento em que, movidos pelo amor desse maravilhoso pastor Jesus, nós não sentimos mais medo e nem ter que fugir. E é nesse momento que nós nos arrependemos da fuga. É nesse momento que nós nos arrependemos de ter feito alguma coisa, acreditado em alguma mentira e afastado do Senhor. E é nesse momento que nós aceitamos o Senhor nos tomar nos ombros. Quero que nesse momento você coloque diante de Deus isso: Senhor, eu estou aceitando ser tomado nos teus ombros. Eu estou aceitando ser abençoado pelo teu amor, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. A celebração da ceia, que foi o último momento em que ele estava ali com os seus discípulos, e ele fez questão de dizer para eles que ele ia, mas ele voltava, mas que ele estava ali celebrando aquela ceia, para que eles pudessem repetir essa cerimônia vezes após vezes, sempre que se reunissem em nome dele, para que cada vez que participassem daquela celebração da ceia, quando eles tomassem o cálice, eles iam se lembrar: a nova aliança teve um preço, o sangue de Jesus, para que eu fosse perdoado e redimido. E cada vez que nós tomássemos o pão, nós nos lembrássemos: esse pão simboliza o corpo de um homem humano como eu, que por isso valeu o seu sacrifício na cruz. O Pai aceitou porque ele era humano. Ele não era um anjo, ele não era divino só, ele era humano. Então o pão que nós tomamos simboliza o homem mais Deus, o obediente em tudo. Por isso valeu o seu sacrifício. Por causa dele nós somos perdoados, nova criatura, e podemos comemorar a vitória dia após dia.